Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e estamos aqui de volta para poder falar um pouquinho sobre a história das drags, que agora quem me acompanha no Instagram sabe que tem um nome, que é Furta Cor, e ainda estou desenvolvendo ela. Eu tive que dar uma pausa porque a vida estava muito doida. Vocês viram que eu dei uma pausa no canal durante alguns meses aí, do final do ano passado para agora. Tentei gravar esse vídeo várias vezes. Alguém me ligou no meio dali do coisa. Peraí, tem que atender. Alô? Tava lendo a história aqui, de repente do trabalho me ligaram, vai ter um lançamento surpresa de um produto, e aí agora eu vou ter que ir montar o produto, os posts de coisa pra gente poder lançar ainda hoje. Enfim, então realmente estava difícil de gravar esse vídeo, mas hoje estou aqui novamente pra tentar mais uma vez e ler pra vocês o comecinho do primeiro capítulo. Não tá pronto, não tá revisado, pode ter erro de ortografia, erro de várias coisas, mas eu quero dar uma atualização pra vocês de como tá ficando essa história. E o primeiro capítulo, talvez mude alguma coisa depois? Claro, obviamente, porque eu gosto de sair escrevendo, depois eu volto pra revisar e ver o que é que precisa mudar, se aquilo dali tá muito clichê, se isso daqui não tá fazendo sentido, se precisa de escrever melhor, enfim, a revisão que a gente faz depois. Ainda não cheguei nessa parte. Eu tô começando o terceiro ato agora, então tá quase terminando. Só que eu tô fazendo um outro projeto que eu acho que eu já comentei aqui no canal. Eu tô desenvolvendo um curso de storytelling para poder liberar para vocês. Então, tem muita coisa a fazer ao mesmo tempo. Tô dando o meu melhor, mas vamos fazer uma atualização aqui hoje com vocês. Eu vou ler o comecinho do primeiro capítulo. Vamos lá. Capítulo 1. O show deve continuar. Os holofotes brilhavam quentes, o cenário se mantinha firme e cada nota musical foi atingida. O ápice da peça finalizara e o grupo aguardava a reação do público com os peitos ainda ofegantes e o suor descendo o rosto. Todos que estavam presentes se levantaram comemorando, mas, mesmo assim, Gustavo se questionava. Quantas palmas formam uma salva de palmas? Definitivamente não era a quantidade que ele ouvia. Assim que as cortinas se fecharam, ele correu para o camarim. Começava ali sua segunda jornada da noite. Era hora de se transformar na outra pessoa que habitava seu corpo, ao menos às sextas e sábados, Soraya Anila. Deia, sua melhor amiga, entrou mancando e se jogou no sofá antigo de couro que deslizava com seu suor. Era uma figura baixinha com um cabelo black repleto de flores combinando com a estampa do vestido. É a última vez que eu uso essas botas, dizia ela arrancando-as do pé e jogando longe. É sério, na próxima apresentação eu entro descalça. Gustavo deu pouca importância para as reclamações. Estava focado em terminar sua maquiagem. Que pressa é essa? Não são nem 11 horas ainda? Ela argumentou vendo-o fitar o espelho em um transe. Eu quero chegar antes da boate abrir, o garoto explicou sem se virar, para ter chance de falar com o dono sobre aqueles horários mequetrefes que a Agatha tá me dando. Ele virou para a Deia, apoiando o braço na cadeira capenga. Você acredita que ela me colocou às 4 da manhã? O povo já tá todo cagado e sem dinheiro, e ela faz de propósito, exclamou sacudindo o pincel de pó. Mas é óbvio, né, querida? Ela tá com medo de você virar a host da casa. Gustavo riu, mesmo sabendo que aquilo estava longe de ser verdade. Por isso eu preciso chegar cedo, senão a Anja vai entrar na sala dele e ficar igual uma sombra a noite inteira. E eu não quero ter que lidar com aquela bicha hoje. Eu vou deixando anotações conforme eu vou escrevendo, então talvez apareça algumas coisas aqui do lado. Deia se levantou e pegou uma folha de papel caída sob a penteadeira. Era um dos desenhos de looks de Gustavo. Garoto, ela disse dando um tapa no ombro de Gustavo. Por que você não faz uma roupa assim? Parece uma guerreira intergaláctica. Quem dera, ele respondeu guardando o desenho em sua bolsa, na qual outras folhas dobradas se amontoavam. Se eu apareço com um look assim, eu sou escorraçado pelas queens, aí que eu não vou conseguir dinheiro mesmo. Você já não consegue, retrucou Deia rindo. Gustavo riu debochando. A conversa foi cortada por um grito vindo do corredor, seguido de xingamentos. Os dois levantaram em um pulo e colocaram a cabeça para fora da porta. Nicole, uma atriz do grupo, segurava uma troca de roupas na mão em frente a um outro camarim enquanto tentava recuperar o fôlego. Tá doida? O que foi isso? Perguntou Diego, outro ator do grupo, saindo atrás dela. Nicole era uma garota bonita, descendente de chineses, usava seu cabelo em um rabo de cavalo alto e tinha uma franja sobre a testa. Naturalmente atraía os olhares por onde passava, às vezes por suas roupas, às vezes simplesmente pelo seu brilho. Eu falei pra vocês, eu vi de novo, dizia ela entre engolidas de ar. Passou uma sombra ali, eu tenho certeza. Gente, não julguem minha atuação, tá? Era a mesma história quase sempre, estalos nas paredes rachadas, luzes velhas piscando e passos na madeira empenada. O que esperar de um teatro que completava quase 100 anos?
Meu tio tinha uma casa mal assombrada. Diego divagou com os olhos meio perdidos. Todo verão que a gente ia na praia, ficava ouvindo umas vozes e uns passos à noite. Depois de uns anos, ele descobriu que tinha uma família vivendo debaixo das telhas dele. Eu sempre achei o gosto da água dele estranho. Como sempre, ninguém sabia como reagir às suas histórias. Apesar do corpo sarado, por trabalhar também como personal trainer, sua mente vagava como se não tivesse força para se manter em um lugar só. Era uma pessoa boa. Enquanto o silêncio da falta de respostas crescia, Gustavo e Déia voltaram lentamente para dentro do camarim. O local, que já era apertado, se tornava ainda menor agora que Nicole e Diego vinham atrás. Eu não vou mais usar aquele outro de jeito nenhum, dizia a garota, indo em direção ao banheiro. Gustavo retornou ao espelho, tentando ignorar o caos que se instalava às suas costas. Diego fazia massagem nos pés de Déia, que continuava reclamando das botas, enquanto Nicole tentava abrir a porta do banheiro que parecia estar emperrada. Após alguns segundos de sacudidas na madeira velha, um som veio de dentro do cômodo e o trinco girou. Salles, o integrante mais jovem do grupo, emergiu do local envolto por uma espessa fumaça de cheiro característico. Ele passou a mão pelos seus cabelos cacheados, revelando olhos vermelhos que tentavam se fixar no que estava à sua frente. Alguns segundos depois, parece que compreendeu. "Oi, galera!" cumprimentou ele sorrindo. "Desde quando você tá aí?" perguntou Gustavo. "Final do terceiro ato... Não, peraí, segundo. Quando meu personagem morreu? É." "Meu Deus, Salles!" reclamava Nicole enquanto abanava a fumaça com as mãos e entrava no banheiro. "E a pizza? Hoje tem, né?" perguntou o garoto para Diego, espremendo-se no sofá de 2 lugares. Gustavo tentou não se distrair mais com os acontecimentos caóticos que se desenrolaram atrás de si. Pele, contorno, olhos, boca. O relógio marcava 11h20 quando todos já haviam trocado suas roupas e estavam prontos para irem embora. Se saísse agora, conseguiria pegar um ônibus e chegar antes da boate abrir. "Você quer que eu vá com você hoje?" perguntou Déia a Gustavo. "Não precisa, a gente tem que terminar aqueles vestidos de festa da vizinha. Melhor você ir para casa com os outros", respondeu enquanto colocava sua peruca. Gustavo tinha muitas profissões, não necessariamente por vontade própria. Ator de teatro, drag queen e também costureiro. Era o necessário para conseguir se manter e mesmo assim estava sempre no limite. Todas as vezes que se montava, pensava em como seria sua vida se finalmente conseguisse ter destaque na sua carreira artística. Cantar em shows, desfilar para grifes, poder se sustentar. Era sonhar demais? Não podia ser. Um senhor esguio e baixinho apareceu na porta meio sem jeito. "Ei, pessoal, tudo bom?" cumprimentou com sotaque mineiro. "Posso dar uma palavrinha com vocês? Estão com muita pressa?" Seu Cláudio era o dono do Teatro Evangelina Cardoso, criado por seu pai e nomeado em homenagem à sua mãe, que fora uma atriz bastante conhecida na região. O local serviu por muitos anos como um centro cultural municipal de exposições musicais e atrações itinerantes, mas, hoje em dia, cada vez menos visitantes aparecem em suas portas. Todos do grupo de teatro tinham noção disso. Gustavo e Déia trocaram olhares preocupados. "Não vou te atrasar não, né, Soraya? Pode me chamar de Gustavo, de Soraya, do que você quiser, seu Cláudio", respondeu ele com um sorriso para tranquilizar o senhor. Apesar do sorriso, as engrenagens rodavam em sua cabeça. Para chegar a tempo da abertura da boate e antes de Ágata, Gustavo precisaria sair do centro antigo e ir para o outro lado da cidade em questão de 10 minutos agora. Mas pela expressão no rosto do senhor idoso, ele sabia que não seria hoje que conseguiria fazer isso. "Pode falar", Gustavo confirmou. "Então, eu precisava falar com vocês um negocinho meio chato. Vocês estão sabendo que a construtora que está fazendo vários shoppings lá no Centro Novo, né?" O grupo afirmou com a cabeça. "Então, a gente meio que foi pego de calça curta, porque o povo tá tudo indo ver as coisas lá e estão esquecendo da gente aqui." O grupo imaginava o que estaria por vir enquanto Cláudio tentava completar seu raciocínio. "As coisas estão muito caras, né? Tá tudo subindo o preço. Eles vão fazer nesses mercados, condomínios, shopping, aí o povo vai lá e mete a faca. A situação aqui também não tá muito boa. As peças estão lindas", ele exclamou tentando deixar claro seu posicionamento. "Vocês são ótimos, sempre foram. É só que não tá tendo lucro para manter tudo isso. E aí a construtora veio falar comigo e eles fizeram uma oferta para comprar o teatro." "Como assim? Você vai vender o teatro?" perguntou Déia no mesmo segundo. "Querer eu não quero, né? É o teatro da minha mãe, que Deus a tenha. Mas eu não tô conseguindo manter ele assim." Eu tô rindo de mim mesmo, tentando atuar as falas. Pera aí, deixa eu me recompor. "Mas eles vão comprar pra fazer o quê?" questionou Gustavo indignado. "Eles não falaram. Coisa boa é que não é", continuou o garoto. "Se duvidar, eles vão colocar tudo no chão." "Você não pode fazer isso não, seu Cláudio", suplicou Nicole.
É um marco da cidade. Fernanda Montenegro já se apresentou aqui, exclamou Gustavo, sentindo que o pouco que tinha em sua vida estava prestes a se esfarelar. A prefeitura não pode te ajudar? E se a gente entrar com um pedido de tombar o patrimônio? Sugeriu Deia. Assim eles não vão poder mexer na construção. Tem vários recursos do governo destinados à cultura que podem ser usados para restaurar teatros e cinemas, principalmente esses históricos, explicou Salles na voz mais racional que teve a noite inteira. Esse contraste era uma característica sua. Apesar da aparência despreocupada e desligada, sempre tinha alguma pílula de conhecimento muito importante para as situações. Cláudio abriu um sorriso de orelha a orelha, como um garotinho que ganha um presente. Ah, mas eu fico feliz demais de saber que vocês gostam tanto daqui assim. Eu não entendo nada disso. Eles falaram que queria comprar um negócio à vista, porque tinham muitos problemas estruturais e elétricos. E é um dinheiro bom, né? Mas o senhor quer vender? Questionou Gustavo. Não. Então pronto, ele exclamou sentindo a personalidade de Soraya vindo à tona. Vamos fazer o seguinte? A gente se reúne entre nós para ver o que podemos fazer e enquanto isso você não diz nada para a construtora, tá bom? A gente pode fazer uma transmissão online das peças, sugeriu Nicole, que também é uma influenciadora digital em início de carreira. O pessoal ama essas coisas. Sem conseguir conter a emoção, seu Cláudio balançou o corpo em uma dancinha desengonçada enquanto apertava as mãos. Tá combinado então, eu vou enrolar eles o quanto der, afirmou Cláudio. Obrigado, viu, gente? Fico muito agradecido. O senhor saiu brilhando do camarim, o completo oposto de como chegou. Porém, o grupo estava em um clima pesado. Após alguns segundos, Diego cortou o silêncio. A gente consegue fazer isso, né? Seria difícil, pensou Gustavo, mas aquele lugar merecia. E eles precisavam do dinheiro. Os amigos continuaram discutindo ideias do que fazer e quando Gustavo percebeu, já era quase meia-noite. Em um movimento rápido, segurou os saltos com as suas mãos, se despediu e correu para fora do teatro. Em seu bolso, apenas trocados. A conta bancária nem era preciso checar. O que estivesse lá era para o aluguel no fim do mês. Gustavo olhou as horas e decidiu chamar um carro de aplicativo. Iria ter que gastar tudo o que tinha no bolso. A noite estava quente e seca, sem uma única brisa para refrescar seu corpo por baixo de tanto tecido e espuma. Além disso, os carros de aplicativo cancelavam sempre que chegavam próximos ao local. Era a mesma luta sempre que precisava ir montado para a boate. Foram 4 tentativas até conseguir um motorista. E mesmo assim, o medo permanecia. Gustavo apertava o chaveiro pontiagudo entre os dedos até chegar ao local, quando finalmente respirava aliviado. A rua estava movimentada com pessoas de todos os tipos e idades. Sob as luzes amareladas dos postes, uma fila chegava até a esquina. Quando viram Soraya chegando, começaram a gritar em comemoração. Não por ser conhecida, mas pelo simples fato de ser uma drag queen. Gustavo gostava de aproveitar esses pequenos momentos, sentindo um gostinho do que imaginava ser o reconhecimento. A boate já estava aberta há pelo menos meia hora quando enfim entrou no local. Todavia, o garoto ainda tinha um pouco de esperança de encontrar o dono antes que Agatha iniciasse sua puxação de saco diária. Entrou apressadamente desviando da multidão até chegar no camarim, onde outras queens riam alto e se montavam. "Fala, Soraya, passou em um tufão?" perguntou uma rindo. Gustavo se olhou no espelho, sua peruca estava realmente toda desgrenhada por causa da janela do carro. "Alguém viu o Tadeu?" Ele perguntou tentando ajeitar seu look. "Deve estar no camarote, tá querendo o quê?" Ele nem ouviu o restante da conversa e saiu em disparada enquanto as queens retrucavam entre si. Bateu a porta cruzando os dedos e se concentrou, deixando que Soraya tomasse a frente. Ela era muito mais forte que ele. De alguma forma, colocar essa peruca e essa maquiagem era como se tornar uma super-heroína capaz de atos mais corajosos que Gustavo. Um segurança abriu sem dizer nada e o encarou. "Tadeu tá aí?" perguntou Soraya. "Ele tá em reunião", respondeu de forma seca. "Reunião com quem? Fala que eu preciso conversar com ele assim que ele ficar disponível. Tô esperando aqui." Uma voz debochada e arrastada respondeu do lado de dentro. "Deixa ela entrar." Gustavo sentiu uma bola em sua garganta ao reconhecer a voz. O segurança abriu a passagem. Tadeu estava ao celular em um canto da sala e Agatha estava apoiada na mesa. Como sempre, exuberante. Sua roupa feita para um concurso de beleza. Sua peruca dura de laque com glitter em um penteado gigante. E sua maquiagem brilhante se destacando em sua pele escura. Agatha Von Summer era a host da casa há anos. Ela é quem decidia a ordem das apresentações e guiava os acontecimentos da noite. "O que é que você quer, Soraya?" perguntou em um tom sem paciência. "Eu quero falar com Tadeu." "É sobre a ordem das apresentações de novo." "Você sabe que é", retrucou. Agatha suspirou profundamente e a olhou de cima a baixo.
Olha pra você, olha pras outras meninas, sinceramente, quem que você acha que tem que entrar primeiro? Você mal chegou aqui, tá parecendo que é o final da noite com essa peruca toda bagunçada e essa maquiagem borrada. Você tá querendo entrar no começo da noite pra quê? Assustar o povo? Aqui não é casa de horrores não, menina. É fácil comentar da roupa dos outros quando você vem com um carro de ar-condicionado bancado pelo Sugar Daddy, né? Soraya sentiu um alívio enorme ao confrontar Agatha, que claramente não esperava uma resposta daquelas. É o quê? Mas você é muito abusada. O meu show é bom e você sabe. Fica me colocando quando não tem ninguém sóbrio e ninguém com dinheiro. Tadeu saiu do celular a tempo de ouvir as últimas argumentações. Você tá querendo um horário melhor? Perguntou o homem se aproximando. Eu quero. E a Agatha tem me colocado como última da noite há 2 meses. E como tem sido a resposta do público? Não tem resposta, tá todo mundo bêbado. Eles nem sabem meu nome no final, puxam minha roupa, ficam me apertando, enfiando a mão. Isso quando estão prestando atenção. Se o show for bom, eles vão prestar atenção. Essa frase pegou Gustavo de surpresa. Ele não esperava que Tadeu fosse ficar do lado de Agatha. Pensou que fosse ser mais compreensivo e falar para subi-la ao menos 2 colocações na noite. Talvez fosse o estado da sua peruca e maquiagem depois daquela noite intensa. Talvez não estivesse tão apresentável quanto precisaria estar para convencê-lo. Ou talvez as garras de Agatha já estivessem enfiadas demais em Tadeu. Seja o que fosse, ele precisaria se provar. A decepção que queria começar a crescer em seu peito era engolida pelo fogo de mostrar o seu valor. Aquela noite teria que ser uma mudança. Esse pensamento foi o que o manteve firme o restante da noite, enquanto esperava o seu momento para brilhar. Ficou sentado no camarim vendo várias queens entrarem e saírem, todas com o mesmo estilo de concurso de beleza. Peles perfeitas, perucas enormes e vestidos brilhantes. Enfim, eram 4 horas da manhã. Ele se levantou e olhou no espelho. Estava perfeito. Subiu ao palco com o primeiro tom da música e começou o seu show. O povo comemorava cantando junto. Ele via mais pessoas próximas ao palco naquela noite. Tinha certeza. Tudo parecia fluir. Aquele era o seu momento de transformar angústia em energia. Acertava os passos de dança, brincava com o público e sentia-se borbulhar por dentro. Em meio aos olhares cruzados com o público, Gustavo percebeu o dono da boate no alto do camarote assistindo o show, enquanto conversava com outras pessoas. O nervosismo tentou tomar conta por alguns segundos, seu foco foi se desviando e notando pessoas que não olhavam o palco, os que batiam papo entre si e os que estavam distraídos no bar. As pessoas que estavam cantando não haviam parado, mas a sua mente insistia em perceber os que não estavam dando importância. Com muito esforço, conseguiu prestar atenção em uma jovem animada que dançava com suas amigas na beira do palco. Gustavo absorveu a felicidade delas e deu um gás em seu número. Novamente sentiu que estava indo bem. Quando a música estava quase no fim, essa mesma menina derrubou uma bebida no palco, fazendo ele escorregar e cair em um pesado estrondo. Finalmente as pessoas distraídas do bar o perceberam, mas agora era a última coisa que queria. Gustavo abriu um grande sorriso e tentou improvisar ali no chão enquanto a música acabava. Seu vestido, uma vez branco, se manchou na lateral toda de um tom amarelo urina de energético. Como se não pudesse piorar, a menina culpada jogou um pouco de dinheiro para ele, mas as notas pousaram sobre a poça. Com o dinheiro ensopado em suas mãos e a dignidade perdida, o show terminou e a mudança que Gustavo tanto esperava não aconteceu. Ele via pessoas gravando com celulares e o dono da boate já não estava mais assistindo. Nesse momento, aquela decepção engolida no começo da noite voltava como um refluxo ácido dilacerando seu peito. Era uma sensação de impotência tão forte que não conseguia ao menos despedir-se das outras queens enquanto pegava suas coisas. Sua cabeça parecia 3 vezes mais pesada. Talvez seu show realmente não fosse tão bom quanto pensava. Às vezes era a síndrome do criador, de achar que a sua obra é sempre a melhor. Sem energia para tirar a maquiagem, decidiu voltar para casa assim mesmo. Só queria um banho e a sua cama. Para que ninguém pedisse fotos com ele naquele estado, saiu pela porta dos fundos e resolveu ir alguns quarteirões à frente pegar um ônibus. O dinheiro que tinha já havia se gasto para chegar ali. Sua opção era usar as notas ensopadas que guardou na bolsa. O vento gelado da madrugada grudava o vestido molhado em seu corpo. Gustavo sentou num ponto de ônibus observando a rua escura e vazia, apenas a luz amarelada dos postes iluminando a calçada. De um lado havia construções, mas do outro um matagal
e um riacho completamente no breu. Ele conseguia ouvir ao longe o som da música tocando e parecia coar em sua cabeça que não conseguia criar um pensamento concreto. Apertava seu chaveiro pontiagudo entre os dedos tão forte que chegava a machucar. Questionava se era a hora de mudar de carreira. "Tá feliz, mãe?" Ele perguntou em uma voz alta, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto. As vozes de sua família dizendo "arte não dá dinheiro" pareciam quase audíveis. Podia se lembrar do último dia que esteve em casa em outra cidade anos atrás. "Por que você não faz um técnico então, alguma coisa para dar dinheiro?" Sua mãe dizia. "Eu quero deixar minha marca no mundo. Eu não nasci para viver e ser esquecido", dizia sua versão adolescente. "Mas tem tantas formas de deixar sua marca no mundo. Como que você saberia?" Gustavo se esforçava para tirar essas lembranças da cabeça e murmurava baixinho dizendo "desculpa". Sua mente se esforçava com toda a energia que tinha para sobressair a razão da emoção, mas era impossível. Naquele momento, Soraya havia desaparecido. Não havia força, não havia fé, não havia nada. Um vento forte começou a soprar na rua e sua peruca quase se descolou da cabeça. Seus tornozelos molhados estavam gelados e ele mantinha a imagem de um chuveiro quente em seu pensamento para não surtar. Um grito. Um grito? Sim, foi um grito. De uma viela próxima, um som abafado tinha ecoado há alguns segundos atrás. Parecia um grunhido. Gustavo olhou para o chaveiro pontiagudo que tinha em mãos e tirou os saltos. A ventania parecia aumentar. Só faltava começar a chover agora para finalizar essa noite com chave de ouro. As folhas no chão giravam em redemoinhos e não havia sinal do ônibus. De novo, o grunhido vindo da viela. Poderia ser uma pessoa sendo atacada? Em um impulso não racional, Gustavo correu em direção ao local. Se alguém precisasse de ajuda, ao menos a aparição de uma drag queen descabelada poderia dar chance para um contra-ataque. Chegou na entrada do beco escuro, pronto para reagir a qualquer pessoa que estivesse ali. Contudo, quem ficou paralisado foi ele. No final da viela estava uma figura escura caída. Era um animal? Gustavo tentou focar seus olhos, mas algo não estava certo. O corpo parecia dançar como as chamas de uma vela, mas sem luz alguma. Era preto e quanto mais ele olhava, mais parecia ser translúcido. Paralisado, Gustavo percebeu que de alguma forma aquilo o notou. Ele queria se mexer, queria correr dali, mas não conseguia. O vulto disforme se mexeu e pequenas formas negras se separaram, parecendo sair de cima de um corpo caído. Seriam ratazanas em algum animal em decomposição? Gustavo tentava racionalizar o que estava vendo, mas não. Era claro que aquelas figuras, tanto os pequenos vultos quanto o corpo caído, eram ambos translúcidos. Antes que pudesse pensar, Gustavo percebeu que os seres vinham em sua direção. Em um súbito instinto de luta ou fuga, o corpo de Gustavo escolheu a luta. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele notou que havia dado um impulso e estava correndo em direção a eles. Talvez fosse a raiva de tudo que aconteceu naquela noite e toda a frustração com a sua carreira, mas aqueles seres iriam receber tudo que tinha guardado. Instantes antes de se encostarem, um assovio estranho ecoou pela viela junto de uma forte rajada de vento. A criatura pareceu vacilar e, com a mesma velocidade que vinha em sua direção, deu meia volta e fugiu. Gustavo parou confuso. Deveria segui-lo? De certa forma, sentiu um alívio quando o vento cessou. Ainda respirava ofegante, mas tentava se acalmar. Foi então que percebeu o corpo que vira caído no chão. Era feito de uma única cor, um tom de branco azulado translúcido. Ele tentava se levantar, mas fraquejava, caindo de joelhos novamente. A luz que emanava parecia uma lâmpada fluorescente querendo queimar. Gustavo estava parado no meio do beco, vendo aquela cena sem saber se deveria correr ou se aproximar. Um calafrio percorreu sua espinha com a sensação de estar sendo observado novamente. Ao olhar para trás, viu na outra entrada uma horda de pequenos vultos se aglomerando, como se estivessem se preparando para um ataque. Pequenos estalos poderiam ser ouvidos como cliques de uma caneta. Sem pensar duas vezes, o garoto correu em direção ao ser caído e lhe estendeu a mão. "Vem!" De perto, pôde ver que não havia nada em sua face. Era apenas uma cabeça feita de luz, sem olhos, boca ou qualquer expressão. Aquele rosto o encarou de alguma forma e inclinou a cabeça analisando. Os vultos começaram a se aproximar e um som estático estalou pelas paredes. O coração de Gustavo parecia querer saltar da boca. Ele se abaixou e agarrou a mão do ser, puxando-o em direção à rua. A noite escura, muito vento, o som da respiração ofegante estava correndo. Pedras, gravetos, um brilho, dor, medo. Imagens brilhavam em sua mente em uma sequência caótica. Via uma floresta densa e vários seres luminosos coloridos
coloridos. Via também, dentro da terra, raízes que se entrelaçavam e pequenos espíritos surgindo desses locais. Uma dor em seu peito. Não conseguia respirar. Árvores cortadas, caos, os pequenos espíritos correndo e os seres luminosos tentando segurá-los. Uma sensação devastadora tomou conta dele e então o silêncio. Naquele momento, Gustavo sentia uma profunda e completa solidão. Sabia que essas emoções não eram realmente suas. Aquele ser precisava de ajuda. Ele entendia isso agora, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. As imagens começaram a falhar, enfraquecendo e desaparecendo em um forte brilho. Ele abriu os olhos com dificuldade. Estava em seu quarto. O sol entrava pela janela e batia bem em seu rosto. Levantou-se e olhou no espelho seu estado deplorável. Ainda estava em drag, mas a maquiagem era uma pintura abstrata. Encarando-se, lembrou do sonho. Havia sido um sonho? Esse é o primeiro capítulo atual da história Furtacor. Tentei atuar da melhor forma que eu pude, mas quero saber o que vocês acharam. Coloca aqui nos comentários pra mim se tá muito confuso. Eu já tive um feedback de uma pessoa que leu o comecinho e falou que talvez eu tenha que explicar melhor quem é quem nos personagens, que tá um pouco confuso. Depois eu vou mexer melhor nisso, mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Me diz o que vocês acharam. Se vocês gostaram, coloca aqui no gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E se você não tá inscrito e gosta de storytelling, criação de histórias, todas essas coisas, se inscreve aqui no canal que semanalmente eu tô liberando vídeos agora falando sobre esses assuntos, falando sobre construção de histórias, analisando séries, filmes e coisas do tipo. Eu vejo vocês no próximo episódio.